Queridos, assim nós declaramos aberto nosso primeiro encontro da fé reformada. Queremos agradecer a presença de todos que aqui se encontram. Eu quero agradecer a presença também dos preletores que aceitaram de bom grado o convite para nos trazer as 4 palestras que estaremos tendo a oportunidade de ouvir, 2 agora pela manhã e 2 no período da noite. Os irmãos bondosamente acataram a nossa solicitação quando nós pedimos que eles nos trouxessem essas palestras, e quero agradecer a toda a igreja que comprou a ideia desde o início e trabalhou muito para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Quero agradecer a cada irmão e irmã que esteve contribuindo, cada um dentro da sua área de atuação. Então, nós vamos ter hoje pela manhã 2 palestras. A primeira palestra vai ser ministrada pelo pastor Isaías. Pastor Isaías, que é formado em teologia pelo seminário STNE, lá em Teresina. Ele é pastor da Igreja Central do Pará, da qual nós somos congregação, e hoje o pastor Isaías está conosco e trouxe também para conhecer aqui em Macapá a sua família, a sua esposa, a irmã Cidiane, o Tiago, seu filho mais velho, a Isabela, o Timóteo e o Lucas. Toda a família está aqui conosco, tendo a oportunidade de conhecer a igreja, conhecer Macapá, e nós também de podermos ter esses laços estreitados. Alguns irmãos já os conheciam, outros não. Então, para nós é um momento muito bom de comunhão e de aprendizado da palavra de Deus. Queria convidar o pastor Isaías para estar conosco aqui. Vou passar a palavra para ele. Muito bom dia, é um privilégio e grande bênção estar com os irmãos mais uma vez aqui na nossa congregação de Macapá. E também um privilégio participar do primeiro encontro da fé reformada para tratar de um assunto tão precioso para nós, tão fundamental, que é a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Eu trago o abraço dos irmãos de Belém, da nossa igreja, a Igreja Central. Está conosco o presbítero Ivo, que é presbítero da nossa igreja também. Vai falar à noite para os irmãos. E louvo ao Senhor pela bênção, meus irmãos, de podermos participar juntos desse encontro. Meu propósito nessa primeira palestra é falar sobre a família como Deus a instituiu, a origem da família, o propósito da família, do casamento, e sobre os membros da família, o papel de cada membro da família. Vamos lá então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 3 textos das Escrituras. Vamos começar em Gênesis, no princípio, e vamos ler no capítulo 1 de Gênesis, versículos 27 e 28, depois os versículos 18 a 25 do capítulo 2, e depois no Novo Testamento, Efésios capítulo 5, versículo 21 até o capítulo 6, versículo 4. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, Gênesis 2, 18 a 25, Efésios 5, do versículo 21 até o capítulo 6, versículo 4. Meus irmãos, iniciando em Gênesis, o texto diz: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Pouco mais adiante, capítulo 2, versículos 18 a 25. No capítulo 2, versículo 7, diz o texto: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo 18 em diante. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. No Novo Testamento, meus irmãos, Efésios, capítulo 5, vamos ler do versículo 21, indo até o capítulo 6, versículo 4. Efésios 5, iniciando no 21. O texto diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez antes de proceder com a palestra dessa manhã. Nosso Deus e Pai, nosso Senhor, Deus soberano, Deus Criador dos céus, da terra, nosso Criador, damos graças a Ti, ó Senhor, pela oportunidade. Que boa oportunidade o Senhor nos dá
de nessa manhã de sábado, nesse primeiro encontro da fé reformada da congregação de Macapá, podermos adorar a Ti, louvar ao Senhor e sermos instruídos pela Tua palavra a respeito da família, conforme ordenada, instituída pelo Senhor. Pedimos ao Senhor que nos abençoe. Dá-me a graça, ó Deus, de comunicar a Tua palavra, anunciá-la, ó Deus, para a glória do Teu nome, para a nossa edificação, para a conversão dos pecadores. Seja o Senhor gracioso, ó Deus, com o nosso irmão Gerson, com o nosso irmão presbítero Rani, presbítero Ivo, que darão continuidade nesse dia a esse assunto tão importante. Ensina-nos, ó Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática aquilo que vamos ouvir em nosso lar. Ajuda-nos, ó Deus, a temer a Ti e fazer a Tua vontade. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Sim. Meus irmãos, que tema precioso, maravilhoso, bom de considerarmos para louvar o nosso Deus, para a nossa edificação, para o bem do nosso lar. A família cristã, e quero falar sobre a família cristã, isso é, daqueles que temem ao Senhor, amam ao Senhor, que são crentes em Cristo Jesus. A família cristã, conforme Deus a estabeleceu desde o princípio, desde o início de todas as coisas, a família reflete a harmonia, a glória, o amor, a beleza da própria Trindade. Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. A família também reflete, dá testemunho da união Cristo e Igreja. Cristo ama a sua igreja, nós bem sabemos disso. Cristo ama a sua igreja e em submissão voluntária ao Pai, Ele veio a esse mundo, deu a vida pela igreja, sua noiva, esposa. E Cristo fez isso para santificar a igreja, purificá-la de seus pecados. Ele está trabalhando sempre para purificar a sua igreja e um dia apresentá-la a si mesmo noiva perfeita, gloriosa, bela, santa, inculpável, irrepreensível. Esse é o propósito de Cristo para a sua igreja. Mas nosso assunto, meus irmãos, é a família cristã. Como disse, a família que crê em Cristo, ama a Cristo e está lutando para obedecer a Cristo. E o meu propósito é considerar com os irmãos, à luz dos textos lidos e de outros, a família conforme Deus a instituiu, sua origem, seus membros e o papel de cada membro. Portanto, nós vamos considerar primeiro a origem e propósito do casamento e da família, olhando mais para o texto de Gênesis 2, 18 a 25. E, em segundo lugar, as obrigações de cada membro da família. Então, vamos olhar mais o texto de Efésios. Efésios 5, 21, até o capítulo 6, versículo 4. Qual é a origem da família? Quem estabeleceu a família? Qual é o propósito da família? Qual é o papel de cada membro da família? Qual é o papel do esposo e pai, da esposa e mãe e dos filhos no lar cristão? Vamos começar considerando, meus irmãos, a origem, o propósito do casamento e da família. Texto de Gênesis. Quem instituiu o casamento? Desde quando o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e formam os dois uma só carne. Quando começou o casamento iniciou-se com Deus, como nós lemos. O contexto dos acontecimentos de Gênesis capítulo 2, versículos 18 até o 25, que lemos, é o princípio de todas as coisas, na gênese dos céus e da terra, quando foram criadas todas as coisas, a terra, o universo, o ser humano,
Portanto, quando falamos de família, nós temos, meus irmãos, e devemos começar com a origem de todas as coisas. Nós devemos começar com o princípio, com a criação. Nós devemos começar com Deus. Foi Deus que no princípio, para a glória dele, e como parte central do estabelecimento e ordenação da vida na terra, para a propagação da raça humana pelo nascimento de filhos, para estabelecer comunhão, companheirismo entre homem e mulher, para a alegria do ser humano, Deus instituiu o casamento no princípio. É isso que a palavra de Deus ensina. Os profetas ensinaram essa verdade. O Senhor Jesus Cristo, seus apóstolos confirmam na Escritura, em toda a Escritura, o fato de que Deus estabeleceu o casamento e assim a família. No Antigo Testamento, Salmo 128 aponta diretamente para esse fato. Por exemplo, vou citar algumas passagens. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo diz em Marcos 10, no Evangelho, Marcos 10, 4-6, não tendes lido a Bíblia, não tendes lido na Escritura, que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Os apóstolos também, os apóstolos de Cristo. Nós lemos Efésios 5:31, poderíamos ler outras passagens. Eis porque deixará um homem pai e mãe, e se une à sua mulher, formam os dois uma só carne. Os apóstolos e a igreja primitiva honraram o casamento. Eles falaram como o autor da carta aos Hebreus, em Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. E, meus irmãos, ao longo da história, a igreja de Cristo, os verdadeiros crentes, os verdadeiros servos de Cristo, a igreja do Senhor, também tem dado o seu testemunho da origem, do propósito e da alegria do casamento. Eu vou citar apenas uma antiga confissão de fé, de 1566, a segunda confissão helvética, que faz essa afirmação. O casamento foi instituído pelo próprio Senhor Deus, que o abençoou da maneira mais generosa e desejou que o homem e a mulher se unissem um ao outro inseparavelmente e vivessem juntos em completo amor e concórdia. Portanto, vejam, não foi o Estado, não foram as organizações civis, a sociedade civil, o governo civil, o ser humano, instituições humanas ou quaisquer outra iniciativa do homem que instituiu o casamento e assim a família. Mas o próprio Deus, o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o Deus soberano. O casamento foi estabelecido e ordenado por Deus. Por isso o casamento deve ser como Deus ordenou, entre um homem e uma mulher. Deus não ordenou, e a Bíblia não sanciona, claro, nenhum outro arranjo, veja, eu estou dizendo arranjo mesmo, que queiram chamar de casamento que não seja entre um homem e uma mulher. Nenhum outro arranjo, nenhum outro tipo de arranjo é de fato casamento
o casamento que Deus estabeleceu no princípio entre o homem e a mulher. Não tendes lido? Parece que muita gente não tem lido, ouvido ou crido nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Não tendes lido, diz o Senhor Jesus, que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e formarão os dois uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, quanto à origem, isso é bem importante, meus irmãos, fundamental. Quanto à origem, foi Deus que ordenou o casamento. Foi Deus que estabeleceu o casamento desde a criação. O casamento é uma ordenança da criação. Deus é a origem do casamento, portanto, da família. Por isso, casar e assim estabelecer uma família é obedecer à ordem de Deus. Quais as razões, quais os propósitos do casamento conforme Deus o estabeleceu? Gênesis 2, 24, no texto que lemos, começa com as palavras por isso, versículo 24, que significa portanto, por essa razão. Por isso, indica que o versículo 24 é uma conclusão dos versículos 18 a 23. Então, no versículo 24, Moisés nos dá as instruções, ou melhor, as implicações daquilo que ele havia dito nos versículos anteriores, ou seja, as razões do casamento. Ele nos dá as razões de homem e mulher deixarem pai e mãe se casarem. Quais são essas razões? A primeira delas é o próprio Deus, a glória de Deus. O casamento é resultado, como já vimos, da decisão soberana de Deus. A primeira razão, portanto, para o casamento é o próprio Deus, é a glória de Deus. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora idônea. E quando Deus diz, em Gênesis ou em qualquer outro lugar, quando Deus diz que Ele vai fazer algo, Ele o faz com base na sua soberana vontade e determinação. Na criação, quando Deus disse, haja luz, luz apareceu. Quando Ele disse, haja firmamento, produz a terra, haja luzeiros, povoem-se as águas, etc. Quando Deus disse, façamos o homem, o ser humano, homem e mulher, tudo isso passou a existir. Como diz o salmista no Salmo 33, versículo 9. Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora, Ele estava, meus irmãos, expressando, revelando o seu plano, sua soberana vontade e determinação de instituir o casamento e a família. Portanto, a soberana vontade de Deus e a sua glória é a primeira e a mais importante razão para o casamento e a constituição da família. Então vejam, não é primeiro porque você quer, não é primeiro porque você decide ou não decide casar. Deus ordenou o casamento. Casar, estabelecer família é uma determinação de Deus. Por alguma razão, algumas pessoas não poderão casar. Algumas poucas pessoas não poderão casar. Mas o casamento é uma ordem de Deus, em primeiro lugar, para a sua glória. Uma segunda razão é a bondade de Deus no prover comunhão e companheirismo para o ser humano. Deus é bom. Deus é a própria bondade. Sua bondade é infinita, imutável, como Ele é. Gênesis 2, 18 a 24 é um texto que está cheio da determinação soberana da vontade do Senhor e da bondade do Senhor em favor do homem, da mulher, da raça humana. Vejam os irmãos, a bondade de Deus em perceber a necessidade de companhia, comunhão, prazer, alegria para o homem.
e na determinação da sua vontade de socorrer o homem, criando do homem, da costela do homem, a mulher, para ser a sua idônea auxiliadora, e assim atender à necessidade do homem de companhia, comunhão, amor. Vejam os irmãos a bondade de Deus em trazer, em entregar para o homem a sua esposa. Quem acha a esposa, acha o favor do Senhor. Quem acha uma boa esposa. Veja a bondade de Deus em criar a mulher e colocá-la debaixo de liderança, de proteção e de amor de um homem de verdade. Vejam os irmãos a bondade de Deus em dar ao homem e à mulher o prazer da comunhão mais íntima, que só no casamento deve existir. Vejam os irmãos a bondade de Deus no estabelecer a família, o nascimento de filhos e, consequentemente, a sociedade, por meio do nascimento de filhos, multiplicai-vos, enchei a terra. Foi Deus que disse: não é bom viver só, não é adequado, esse é o sentido da palavra, não é adequado, não é certo. Quando Deus determinou a obra da criação, ou melhor, quando Ele terminou a obra da criação, Ele contemplou a obra da criação e disse que era muito bom, sem pecado, tudo adequado, certo, justo, tudo no lugar, funcionando direitinho. Mas ao contemplar o homem trabalhando sozinho, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, não é adequado, não é certo que o homem viva só, porque faltava-lhe companhia adequada. Mas naquela altura não havia na criação ninguém que fosse capaz de estabelecer uma união adequada com o homem. Então Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem, auxiliadora idônea. A palavra idônea significa aliada. Vejam só, minhas irmãs e irmãos, idônea significa aliada, ajudadora, suporte, socorro. Auxiliadora idônea é aquela que se adequa de modo apropriado ao homem para ser sua aliada, para ser o seu socorro, sua ajudadora competente. A mulher foi criada por Deus para ser a competente e apropriada auxiliar do homem, sua apropriada e graciosa companheira. É isso, meus irmãos, e até mais, que a expressão auxiliadora idônea significa. Somente a mulher pode ser tudo isso para o homem. Ela foi criada para isso. Então, quando uma mulher que pode deixa de se casar para ser auxiliadora do seu marido, ela está deixando de atender o propósito para o qual foi criada. Por isso, sempre haverá dessa mulher uma lágrima, quem sabe um rio, um mar de tristeza, de solidão, de infelicidade nela, ainda que o mundo negue isso. Eu sei que há algumas mulheres que não poderão casar, alguma razão, enfermidade, talvez alguém que teve que ficar cuidando dos seus pais, mas isso é bem raro. Alguém que tenha o dom do celibato, mas isso é bem raro. Por alguma razão muito rara. Mas o propósito de Deus é o casamento, o propósito para a mulher é ser ela auxiliadora. O casamento e a família foram estabelecidos para a glória de Deus e para a comunhão e companheirismo entre homem e mulher. Mas o texto apresenta uma terceira razão: atender à necessidade do homem e da mulher de íntima comunhão e auxílio idôneo. Gênesis 2, 18 a 20, nos dá essa base. Deus criou a mulher para o homem, como temos em Gênesis 2. Deus tomou uma costela do homem para criar a mulher. Deus criou a mulher do homem para o homem. Deus entregou a mulher para o homem. Versículo 22. A costela que o Senhor Deus tomará o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. O homem, Adão, reconheceu que a mulher foi criada dele e para ele, e a recebeu das mãos de Deus, como se recebe um presente muito precioso de alguém que nos ama muito.
Então Adão diz: essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. O que Adão disse, meus irmãos, provavelmente lembrando-se da companhia dos animais, que não podiam lhe prover comunhão íntima e pessoal, foi: esta finalmente é da minha própria natureza, ou como eu. Seu nome será mulher, porque foi tirada do homem. Deus proveu para o homem auxílio mútuo, íntima comunhão, que só pode existir dentro do contexto do casamento. Em nenhum outro contexto a intimidade sexual é permitida. Seja na mente, seja sozinho, seja com outros, seja em qualquer outra relação que não seja estabelecida por Deus no casamento. Em nenhuma outra situação a intimidade sexual é permitida pelo Senhor, senão naquele estabeleceu, que é o casamento. E há mais uma razão para o casamento, que é encher a terra pelo nascimento de filhos. Deus ordena aos casais que tenham filhos. E, se possível, não só um filho, não só dois, mas muitos filhos, se possível. Há um mundanismo desse mundo de ter um filho ou não ter filhos. Isso está impregnado em nossa sociedade, em todo lugar. Mas isso não vem de Deus ou das Escrituras. Isso vem da mente do homem. Isso vem do mundanismo desse mundo. Quando Deus criou homem e mulher, e quando Deus os uniu, Ele os abençoou. Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Eu não posso dizer quantos filhos vocês têm que ter, mas a Bíblia pode nos dizer: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. É claro que você não vai fazer isso sozinho, você e sua esposa. Tem muita gente nesse mundo. Mas, meus irmãos, é claro nas Escrituras que nós devemos ter filhos. E quanto mais pudermos ter, para a glória de Deus, melhor. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, pertence a Ele, Salmo 127. A Bíblia ordena aos pais que criem seus filhos sob disciplina de uma estação do Senhor, Efésios 6. A Bíblia promete bênçãos de felicidade, prosperidade, longevidade, alegria de ter netos e bisnetos aos pais que temem ao Senhor e criam seus filhos para a glória dele. Salmo 128. Então, ter filhos é um dos propósitos do casamento. Deus estabeleceu o casamento para a glória dele, na sua bondade, para prover companheirismo, comunhão, para prover comunhão íntima e auxílio mútuo, e para a procriação de filhos. O que é casar? Qual é a natureza do casamento? Casar significa deixar e unir-se. Casar significa deixar. Por isso, deixa o homem, pai e mãe. A palavra aqui, deixar é desligar-se, desatar-se, desprender-se. Depois que o homem casa, ele já não está mais primeiro ligado a seu pai e mãe, mas a sua esposa. Do mesmo modo com a moça que se casa, e agora uma senhora. Nós sabemos, meus irmãos, que pai e mãe formam a família na qual nós nascemos, na qual nós somos criados. Pai e mãe são o nosso porto seguro, meus irmãos, falando conforme Deus estabeleceu. Pai e mãe são o nosso porto seguro, enquanto crescemos, adquirimos maturidade em todas as áreas da vida. Debaixo da autoridade de nossos pais, nós somos criados, nós somos treinados, equipados. Deus provê para nós isso. Nós somos preparados para honrar a Deus, formando uma nova família. Eu sei que tem filhos sem pai, sem mãe, que não tem tido esse privilégio em razão da queda, pecado ou qualquer outra dificuldade. E nós devemos orar por eles, especialmente nós, Igreja de Cristo, nós devemos orar por eles. Se eles são convertidos, nós devemos acolhê-los. As famílias da igreja devem acolhê-los. Convidem eles de vez em quando para ir almoçar com vocês. Convidem eles de vez em quando para passar um dia com vocês. Sejam vocês pai e mãe para eles. Há pessoas que sofrem
Mas, idealmente, conforme Deus estabeleceu, nós somos capacitados em nosso lar, por papai e mamãe, para que nós sejamos capazes de formar uma nova família. Então, quando nós nos casamos, nós devemos estar maduros, fisicamente, espiritualmente, financeiramente, no sentido de sabermos trabalhar. Não quer dizer que nós tenhamos de ter já condições bem estabelecidas, seria o ideal ou melhor, mas no sentido de já termos capacidade, maturidade de saber trabalhar, tomar decisões, lidar com crises, enfim, com mais ou menos dinheiro, economizar ou saber regrar, usar os recursos que tem, guardar, poupar. Isso significa maturidade. O homem será o cabeça, o líder da família, a mulher, a auxiliadora, a idônea, que completará o seu marido. Casar é deixar pai e mãe. Não quer dizer que vamos desonrá-los. Nós continuaremos honrados, mas o pai e a mãe já não devem mais diretamente interferir nesse novo lar. E esses filhos que se casaram já não devem mais depender dos seus pais, que agora tem maturidade para estabelecer um novo lar. Casar significa unir-se. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa palavra unir significa cimentar, como cimentar dois blocos um ao outro. Significa ligar, como o ligamento que une os ossos de cima e de baixo da nossa perna, por exemplo, formando então uma só perna. Significa colar, como colar duas folhas de papel A4, depois tenta tirar, depois dela estar bem colada. Você pode até conseguir, mas você vai deixar ranhuras nos dois lados, vai rasgar pedaços. É esse o sentido de unir-se. O casamento é o ligamento que une o homem à sua mulher, uma só carne, formam os dois uma unidade, uma só carne. Portanto, o casamento tem sua origem em Deus, foi estabelecido por Ele. Tem como propósito a glória de Deus, a comunhão e companheirismo, a intimidade. Tem como propósito a criação de filhos, o ter filhos. Eu sei, meus irmãos, alguns casais não podem ter filhos, talvez possam adotar filhos, mas alguns nem podem fazer isso também. Por alguma razão, alguns casais não poderão ter filhos. Mas, idealmente, conforme Deus estabeleceu, esse é o propósito do casamento. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, formam os dois uma só carne. Eu cometi o erro de não olhar no início a hora. Vamos para a segunda parte, então, meus irmãos, que são os deveres de cada membro da família. Olhem agora para o texto de Efésios, lá no Novo Testamento, Efésios 5, 21 a 6, 4. É um texto que não trata somente da família, mas trata da igreja, da união Cristo-Igreja. Mas para o nosso propósito, nós vamos, meus irmãos, considerar, eu darei ênfase ao relacionamento da família, focando especialmente no papel de cada membro da família, com base no fato de que cada membro da família cristã deve viver de maneira submissa ao Senhor Jesus Cristo e demonstrar sua submissão a Cristo nos relacionamentos familiares. O texto de Efésios, versículo 21, 5, 21, afirma: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós devemos nos submeter uns aos outros no temor de Cristo. E dentro da família, isso significa que cada membro da família deve demonstrar submissão a Cristo no cumprir o dever estabelecido por Cristo. E assim, meus irmãos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, a esposa ao marido, o marido no liderar com amor a esposa, os filhos no obedecer aos pais e os pais no criar seus filhos. Desse modo, nós estaremos sendo submissos ao Senhor. E todos nós, meus irmãos, devemos ser tais como o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida.
Submissão, sujeição requer dar de si, doar-se em humildade. Portanto, primeiro nós devemos entender o fundamento da submissão dos membros da família é Cristo. A submissão a Cristo e uns aos outros no temor de Cristo é uma marca característica do cristão e, portanto, da família cristã. De maneira simples, nós podemos definir submissão do seguinte modo: submissão significa reconhecer e colocar-se debaixo da autoridade de Deus por meio de autoridades legitimamente estabelecidas por Ele. Ser submisso no temor de Cristo significa ser submisso em reverência a Cristo. Vamos dizer isso de um modo mais simples. Significa ser submisso em obediência a Cristo. É primeiro a Cristo que todos nós devemos ser submissos. Ele é o cabeça da igreja. É em submissão a Ele que nós podemos ser submissos às autoridades que Ele instituiu para nós, que Ele nos deu, com as quais Ele nos abençoou, autoridades que Ele ordenou. Na família, todos, o marido, a esposa, os filhos, os pais, devem ser submissos a Cristo, o Senhor. A Cristo, o Senhor, é que nós estamos servindo. Ele é o fundamento da submissão nos relacionamentos da família. Então, com base nesta verdade, seguindo o texto, vejamos primeiro a submissão da esposa a Cristo e a seu marido, versículos 22 a 24. Qual é o dever da esposa cristã? A mulher, a esposa e mãe da família cristã crê em Cristo, ama a Cristo, serve a Cristo, está lutando para obedecer a Cristo, deve obedecer a Cristo. E, meus irmãos e irmãs, uma clara e gloriosa evidência disso é a sua submissão ao seu próprio marido. Nós podemos definir o papel da esposa cristã como sendo o dever de ser a auxiliadora idônea do seu marido, sendo-lhe submissa no temor do Senhor. Nós já vimos o texto de Gênesis 2, auxiliadora idônea, aqui é Efésios 5:22, Deus ordena de maneira direta, muito clara: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Essa ordem do Senhor para as esposas, meus irmãos, está presente em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia. Sara, e certamente todas as matriarcas e as nossas irmãs, mulheres do Antigo Testamento, agiram desse modo, como diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 3, 5 a 6. O princípio da submissão das mulheres cristãs é ensinado pelos apóstolos no Novo Testamento, no texto de Efésios, Colossenses 3,18, Tito 3, 3 a 5. Portanto, meus irmãos, há na Escritura um claro mandamento para as irmãs casadas de serem submissas a seus maridos como convém no Senhor. É importante lembrar que o Senhor não está ordenando às mulheres que sejam submissas a todos os homens, ou a qualquer homem, só porque é homem, mas, como Paulo diz, a seu próprio marido, e como convém no Senhor. Então, nós temos que pensar um pouco sobre o que é submissão. A palavra submissão que Paulo usa significa estar debaixo da autoridade de alguém, de uma autoridade legítima. A Bíblia ensina que o marido é a autoridade dada por Deus para o lar, para a esposa, para os filhos. O marido é a cabeça da mulher, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Essa expressão cabeça significa autoridade, líder. Aquele que está debaixo de uma autoridade legítima precisa, no temor do Senhor, em reverência e obediência ao Senhor, reconhecer a autoridade e submeter-se à autoridade em Cristo. Você tem há pouco as santas mulheres do Antigo Testamento que esperavam a vinda de Cristo, sendo submissas ao seu próprio marido, ou seja, em seu dia a dia comum, em sua vida comum, esperando Cristo, elas eram submissas
ao seu próprio marido. Sara chamava Abraão de Senhor. Não é que as irmãs todas têm que chamar seus maridos de Senhor, mas isso significa submissão, reconhecimento da autoridade dada por Deus ao seu marido. Sara amava a Abraão e então ela em Cristo, esperando Cristo, reconhecia a autoridade, aceitava a liderança do seu marido. Como é que deve ser a submissão da esposa como ao Senhor? Colossenses 3,18 diz como convém no Senhor, que significa como Deus ordena, em obediência a Ele, conforme a Bíblia ensina. Qual é o ensino das Escrituras quanto ao modo da submissão da esposa? Meus irmãos, a Bíblia diz que a esposa deve ser submissa a seu marido da mesma maneira que a igreja é submissa a Cristo, Efésios 5,24. E como é que a igreja é submissa a Cristo? Crendo nele, crendo em Cristo, reconhecendo o senhorio de Cristo e sendo obediente à autoridade de Cristo. A igreja se submete a Cristo, reconhecendo o amor de Cristo por ela. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a igreja diz, nós dizemos, eu amo o meu Senhor. Ele deu a sua vida por mim para me resgatar das garras do inimigo, do pecado, da condenação, da morte eterna. Ele me salvou. Ele é o meu herói. E a esposa, do mesmo modo, ao seu marido, eu amo meu marido. Ele é um pecador, ele é falho, mas em submissão a Cristo, para a glória dele. Eu me submeto a ele. Nós devemos, meus irmãos, claro, reconhecer, eu quero fazer algumas observações. Nós devemos reconhecer que há maridos não carinhosos, não amorosos. Eu não estou falando dos de fora da igreja, mesmo dentro do contexto da igreja, tristemente. E sem dúvida é muito difícil a uma mulher ser submissa a um homem grosseiro, que não demonstra amor. Mas ainda assim, minhas irmãs, uma esposa crente deve orar por seu marido e procurar conquistá-lo, se apegar mais a Cristo, rogar por ele. Nós também devemos reconhecer que nesse mundo caído e confuso, tão contrário ao conceito da prática de obediência e submissão à autoridade, é importante lembrar que submissão não significa subserviência, não significa inferioridade da esposa em relação ao marido. Homem e mulher, marido e esposa são iguais diante de Deus em dignidade e honra, ambos pecadores regenerados e salvos pela graça de Deus, herdeiros da mesma graça de vida. A esposa não é inferior ao marido, ela é submissa ao marido, é sua auxiliadora idônea. A submissão, assim como a autoridade bíblica, devem existir em um contexto de amor. O amor do marido, o amor da esposa. A submissão da esposa ao seu marido não é absoluta. Isso é sem limites. A Bíblia ensina que o limite de qualquer submissão é Cristo. Imagina um exemplo esdrúxulo, o marido, vou matar aquele homem que está passando na rua. Sim, meu bem, você não vai fazer isso. Não, você vai como auxiliador, não faça isso, meu bem. Venha cá, meu bem, sente, calma. Não é? O limite de qualquer submissão é Cristo. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Portanto, esposas, sejam submissas ao seu próprio marido, auxiliadoras idôneas. Esse é o dever, o papel da esposa cristã. E vejamos, meus irmãos, a submissão do marido a Cristo e o amor por sua esposa. Qual é o dever do marido cristão? O marido, pai da família cristã, também crê em Cristo, também ama Cristo, também está lutando para obedecer a Cristo, deve obedecê-lo. O seu dever é liderar a sua família, a sua esposa com amor. Esse é o papel do marido. E a Bíblia diz isso em todo lugar também, meus irmãos. Marido, amai vossa mulher. Os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Nós temos esse mandamento também em toda a Escritura. Texto de Colossenses 3,19, 1 Pedro 3,7. Maridos,
amar a sua esposa, liderá-la com amor. Esse é seu dever cristão, como servo de Deus em Cristo Jesus, num lar cristão. Há na língua grega 3 palavras para amor. Eros, não aparece na escritura sagrada, é um tipo de amor fundamentado mais no desejo, paixão, não se importa muito com o outro. Filéu, aquele de filantropia, que se interessa sim, gosta do outro, mas fundado na emoção, que em razão. E ágape, que é a palavra que Paulo usa aqui, que é um amor que se interessa pelo outro, é um amor fundamentado em conhecimento. Nós casamos e então estamos começando a conhecer nossa esposa, o marido, a esposa é o marido. E mesmo sabendo, conhecendo quem ela é, primeiro uma serva de Deus em Cristo Jesus, uma pecadora ainda não perfeita, mas nós vamos aprendendo a amar nossa esposa. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, mesmo sabendo do nosso estado de pecado, impureza, rebelião, inimizade. Cristo nos amou e deu sua vida por nós, porque essa foi a sua determinação soberana, amar a sua igreja. Em conselho de igreja, ou como pastor, já há um bom tempo, mas antes disso como presbítero, quantas vezes temos que lidar com casais ou com casamento? Não gosto mais, eu não consigo mais, mas Deus ordena que você ame a sua esposa, o seu marido. Você deve aprender a amá-lo, você deve aprender a amá-la. Cristo é o modelo e o fundamento do amor do marido. Meus irmãos, nós temos que aprender cristologia, homens. Todos nós. Isto é, nós precisamos aprender como Cristo cuida, trata da sua igreja. O amor de Deus, de Cristo pela sua igreja, como fica claro em Efésios, é sacrificial. Ele deu a sua vida pela sua igreja. Nós também devemos abrir mão de nós mesmos, dar a nossa vida. E se for o caso, literalmente, meus irmãos, oremos para que nunca isso aconteça. Mas até dar a vida pela nossa esposa. O amor de Cristo pela sua igreja é santificador. Cristo se entregou para lavar, santificar, purificar. Ele está trabalhando através dos meios de graça, os sacramentos, a pregação, para que a igreja seja santificada e um dia apresentá-la a si, santo, inculpável, irrepreensível. O marido crente deve amar e liderar a sua esposa de maneira a santificá-la para ele. Nós devemos ajudar a nossa esposa a crescer espiritualmente, liderá-la, levá-la para a reunião de oração, mesmo que chegue cansado, e liderá-la em casa, liderar o culto doméstico, liderar a adoração no lar, assunto que o presbítero Rani vai tratar à noite, e ajudá-la a crescer e protegê-la de pecado. O amor de Cristo por sua igreja é incondicional. Texto de Efésios. Cristo morreu por nós quando nós não éramos nada de bonitos, nada de limpos. Nós éramos pecadores, inimigos, sujos. E Cristo nos amou, deu sua vida por nós. Assim, meus irmãos, nós devemos amar a nossa esposa, apesar de sabermos que elas têm defeitos, fraquezas, debilidades. O amor de Cristo por sua igreja é cuidadoso. Ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como Cristo faz com a igreja. Alimentar é prover. Alimento, abrigo, proteção. Cuidar é proteger. Cuidar com amor. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. É o dever, meus irmãos, é nosso dever, maridos, cuidar da nossa esposa em todos os sentidos, da sua aparência e beleza, tanto física quanto espiritual, da sua saúde, tanto física quanto espiritual, do seu equilíbrio em todos os períodos da vida. O apóstolo Pedro, meus irmãos, tem um texto muito bonito para nós, homens. 1 Pedro 3,7. Eu estou deixando de ler algumas passagens pelo tempo, mas essa eu não vou deixar. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. A palavra ali é o vaso mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações.
Deus ordena aos maridos, Deus ordena a nós, homens casados. Deus ordena a você, ame sua esposa. Tenha comunhão com ela e trate-a com amor por ter entendimento da vontade de Deus. É isso que significa viver a vida comum do lar com discernimento. Trate-a com sensibilidade, tendo consideração para com a sua esposa como parte mais frágil. Trate-a com dignidade, isso é com honra, com respeito, reconhecendo o seu valor. Trate a sua esposa como sua irmã em Cristo. Sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E quando isso não acontece, meus irmãos, tem uma implicação para a quebra da adoração no lar. Para que não se interrompam as vossas orações, diz Pedro. Irmãos, os conflitos no lar, nós sabemos disso. Os conflitos no lar, especialmente entre o marido e a esposa, interrompem, diminuem. E se não forem resolvidos, quebram a adoração a Deus no lar. E com a igreja de Cristo também. Quanta gente tem sofrido por isso? Quantas famílias? Quantos casais? Mas deixa eu ir para também a submissão dos filhos a Cristo em obediência a seus pais. Filhos, obedecem a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Crianças, que estão chorando, são bebezinhos, estão aprendendo. Não durmam não, tem uma segunda palestra. Não durmam. Agora é com vocês, crianças e filhos. A Bíblia ordena, obedecei a vossos pais no Senhor. Obedecer, sabe o que significa obedecer? Colocar-se sob aquilo que se ouviu de uma autoridade legítima. A palavra obedecer em grego significa escutar com atenção e colocar-se debaixo da autoridade. Os filhos estão debaixo da autoridade de seus pais. E crianças, filhos, vocês têm o dever de prestar atenção àquilo que está sendo dito pelos pais. E a primeira vez que dizem, faça isso, ouça logo. Eu já disciplinei porque não ouviram. Como assim não ouviram? Vocês já ouviram aquela história que alguém contou, né? Vocês chamam uma criança, ela não ouve, vocês chamam 1, 2, 3 vezes. Mas abre um pacote de bolacha daqui a 1 quilômetro para ver se ela não ouve. Não atentam para aquilo. O que é que tem aí? A primeira vez que vocês ouviram, ou papai e mamãe chamar, atendam logo. Isso é obedecer. Quando não atenderem, nós devemos disciplinar, meus irmãos, até para que eles aprendam a ouvir mais rápido. E gente que é treinado assim, é muito mais esperto na vida depois. A Bíblia diz, honra teu pai, a tua mãe. O primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. Eu tinha várias passagens para ler para vocês sobre a obediência dos filhos, mas eu vou dizer para vocês, crianças, os que já sabem ler, ouçam dos pais, leiam a Bíblia, leiam todo o livro de Provérbios, leiam as instruções de Cristo nos ordenando a nós, os filhos, sejamos obedientes. E saibam, a desobediência aos pais é vista na Escritura como uma parte da decadência do homem entregue a si mesmo, ao seu próprio pecado. Texto de Romanos, texto de 2 Timóteo 3, 1 e 2, Romanos 1, 28 a 30. Honrem os seus pais. Não apenas obedeça, honre seus pais. E honrar significa amar, valorizar sinceramente os nossos pais, reconhecendo a autoridade deles. Um filho jamais deve desdenhar, desprezar, insultar, zombar, rejeitar a autoridade dos seus pais. Honrar significa também cuidar dos nossos pais, com os recursos que nós tivermos, o quanto pudermos, meus irmãos. E por que os filhos devem ser obedientes? Porque é um mandamento do Senhor. E um mandamento que tem, meus irmãos, o quinto mandamento da lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Porque devem honrar e obedecer. Deus ordenou. É a primeira e mais gloriosa razão. E meus irmãos, a promessa desse mandamento. Filhos que obedecem e honram seus pais vivem bem por muito tempo, ou podemos assim entender. São mais maduros. Serão mais maduros e terão
mesmo que viva um pouco, uma qualidade de vida muito melhor. A obediência agrada a Deus. O texto de Efésios diz: obedecer é correto, é justo, é certo. E qual é o dever dos pais? Criar os filhos sob disciplina e orientação do Senhor. Já estou terminando. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar significa alimentar, nutrir, sustentar, educar, prover desenvolvimento em todas as áreas da vida. Isso que significa criar. E disciplina significa treinar, doutrinar, educar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. É necessário, meus irmãos, disciplinar fisicamente, é necessário disciplinar pelo exemplo, é necessário disciplinar pela nossa conduta, é necessário disciplinar para que leiam a Bíblia, orem, é necessário disciplinar trazendo a igreja. Os filhos precisam, eles clamam pela disciplina. Muitas vezes esse choro muito longo é pedindo: me discipline, me discipline, me discipline, por favor. Esse choro muito longo às vezes é por isso. Nós devemos atentar para isso. Nós devemos criá-lo na admoestação do Senhor. A palavra significa instruir, advertir, repreender, encorajar. Os pais não devem provocar a ira em seus filhos. E provocar a ira em nossos filhos, meus irmãos, significa usar a autoridade de maneira imprópria, inadequada, além do comum, com raiva, que é um dos pecados nos quais nós caímos quando vamos disciplinar os nossos filhos. É exagerar na punição física quando é necessário, ou deixar de disciplinar quando é necessário disciplinar. É viver de maneira incoerente. Fale a verdade. Mas se alguém chegar, diga que eu não estou. Viver de maneira incoerente com as verdades do Evangelho, isso irrita também. É não ter comunhão com eles. Pastor Armando, lá da nossa igreja central, que é um pastor, já não pode mais pregar, mas é um encorajador para todos os pastores e todas as famílias. Ele sempre diz para as famílias: brinque com seus filhos. Brinca, porque logo esse tempo de brincar vai passar. Deve ter me dito isso mais de 50 vezes. Logo esse tempo vai passar. E é verdade. Meus irmãos, já encerrando essa primeira palestra, eu quero lembrar aos irmãos: a origem do casamento é Deus. Não acreditem em nada do que esse mundo quer colocar na sua cabeça a respeito do que é casamento, a origem, o propósito do casamento. O propósito é a glória de Deus. O propósito é a comunhão e companheirismo para o ser humano. O propósito é a criação de filhos, a intimidade que só pode existir no casamento. Deve haver maturidade para deixar pai e mãe e então unir-se a sua esposa ou seu marido, formando os dois agora uma nova família. E o dever da família cristã, dos que temem a Cristo e são submissos a Ele, é que nós demonstremos essa submissão no lar. A esposa sendo submissa como convém no Senhor e para a glória dele. O marido liderando o seu lar com amor. Os filhos sendo obedientes aos seus pais. Deus os abençoará. Deus lhe dará bênçãos para toda a sua vida. E os pais criar os seus filhos no temor do Senhor, como a Bíblia ordena, sob disciplina e orientação do Senhor. Amém.